Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um, esse nosso bate-papo sobre carreira, sobre caminho, sobre trilha profissional e sobre a importância do trabalho na nossa vida também, né? A gente às vezes acha que trabalhar é sofrer, mas trabalhar é uma parte importante da nossa vida, faz parte de quem somos e faz parte da nossa cultura. E hoje esse é o nosso assunto. Nós vamos falar de cultura, mais especificamente de cultura empresarial. Mas eu acho que não dá, né, Marina? Vou apresentar a Marina daqui a pouco para falar de cultura empresarial, se a gente também não falar de cultura, falar de educação, falar de trabalho, falar de sociedade como um todo. E a Marina, ela é sócia de uma empresa especializada em trabalhar a cultura empresarial, a cultura das organizações, chamada Vero Pequi. Você vai ter que explicar o Vero Pequi, que é um nome bastante interessante. E é uma empresa muito legal, ela vai contar isso porque são 4 sócias, cada uma com uma formação diferente. A Marina é advogada, ela tem uma sócia que é administradora, acho que uma psicóloga, outra é antropóloga e isso traz uma riqueza muito grande para a empresa. Então, Marina, seja bem-vinda, muito obrigado por ter vindo. Queria primeiro te agradecer por estar aqui no sábado, né? Mas é quando a gente consegue. E pedir para você se apresentar e contar um pouco dessa história. Como é que essa advogada, né? Primeiro, como é que você decidiu ser advogada, e depois como é que uma advogada para numa empresa de cultura empresarial? Um caminho longo, já vou contar para todo mundo, mas também obrigada, viu, pelo convite. É muito legal, a gente gosta bastante de espalhar, a gente brinca assim, a palavra da cultura corporativa por aí, né? A gente acredita muito nisso tudo e acho que por isso também eu vim parar, um pouco adiantando assim, eu vim parar aqui, né? Mas eu sempre quis fazer psicologia, sempre, né? Até os meus 17 anos eu queria fazer psicologia e na última hora eu mudei para direito. Eu tive um professor que era formado em direito, em psicologia, em filosofia, enfim, um professor que eu gostava muito. E na última hora eu mudei para direito. Aí eu fiz a faculdade, no 4º ano mais ou menos eu vi que eu não gostava do trabalho, daquela rotina, daquela burocracia toda e etc. E aí a partir disso eu pensei assim, eu vou terminar a faculdade, eu gostava do curso, não gostava do trabalho, da profissão, Ficava tentando pensar, né, então eu posso ser advogada, eu posso prestar concurso, eu posso ser dona de cartório, eu posso trabalhar fazer um monte de coisa, trabalhar no jurídico de uma empresa, não gostava de nada daquilo, tive experiências, meu primeiro emprego inclusive foi num cartório, eu fiquei 2 anos trabalhando num cartório, e aí terminei a faculdade, trabalhei mais 1 ano num escritório, e aí a partir disso eu comecei a adoecer mesmo, assim, né, eu não tive um diagnóstico, mas eu estava ali já com o pé em algum lugar. E aí, enfim, né, várias coisas acontecendo na minha vida, e eu decidi parar para poder, então, pensar o que eu faria, né? Então, eu até brinco, assim, que esse foi o começo da minha primeira transição de carreira. E aí eu fui, assim, né, bem resumido, fui morar na Espanha. Eu fiquei 1 ano e meio morando em Barcelona, eu tenho cidadania italiana, então eu conseguia trabalhar lá, mas eu não queria trabalhar com nada que me desse muita preocupação. Então, eu gosto de falar isso, assim, porque eu trabalhei na Zara e na Benetton dobrando roupa. 1 ano e meio dobrando roupa, uma delícia, foi um período, assim, muito bom da minha vida, mas também de muita transformação. Eu acho que ali aconteceram coisas que foram importantes para a minha volta. E quando eu voltei, e uma transformação comportamental muito grande, né? Porque às vezes a gente acha que é só fazer um curso, que é só estudar, né? E eu estava precisando realmente, acho que me encontrar ali, de alguma forma, e até nós vamos falar disso mais para frente, mas até de me reconhecer enquanto brasileira, inclusive, né? Às vezes quando a gente sai, você vê nas diferenças, né? A questão de ser brasileira. Acho que isso foi muito legal também. E aí, quando eu voltei,
eu queria fazer uma pós-graduação, um grande drama, porque eu não queria investir tempo e dinheiro de novo em alguma outra coisa que não tivesse sucesso no sentido de sucesso meu mesmo, assim, né? Eu não vi esse sentido. E aí eu já fui mais cautelosa, né? Então eu conversei com pessoas, eu fui conversar com coordenadores de curso, eu lembro uma diretora de RH me recebeu numa empresa grande lá em São Paulo, uma multinacional australiana, passei o dia com ela. Então eu tateei mais, assim, e escolhi fazer um MBA em gestão estratégica de pessoas. E nessa ocasião, eu comecei a trabalhar com a Daniele e com a Natália, que você conhece, hoje são minhas sócias lá na Vero Pequi. A gente já era amigas, então a gente começou a trabalhar juntas. E aí eu comecei realmente a trabalhar com gestão de pessoas. A Dani era minha gestora, e maravilhosa. E aí, isso deve ter sido 2009, talvez, eu não sei muito bem. E aí eu comecei a trabalhar, então, com gestão de pessoas, RH. Aí eu fui trabalhar numa empresa. Deixa eu pegar uns ganchos aqui, porque assim, é muito engraçado, né? Eu não gosto de fazer roteiro, mas eu sempre pergunto algumas coisas antes para as pessoas falarem um pouco a história, para a gente poder encaixar um pouco no contexto do que é o podcast, né? Por que eu criei esse podcast? Por 3 coisas diferentes que aconteceram. A primeira delas é meu filho, que está com 16 anos de idade, e naquele momento da escolha profissional. Né, eu discuto isso muito no colégio dele, né, converso lá com os diretores, e como eu sempre abordei, de certa forma, a questão de carreira, ele está naquele momento, né, que um dia quer ser advogado, no outro dia quer ser, né, antropólogo, outro dia quer ser, cada dia uma coisa um pouco diferente, notadamente é uma pessoa de humanas, mas tem essa coisa. E não é um problema dele, efetivamente. Né? É um problema de todo mundo, todos os jovens. A gente tem que fazer uma escolha profissional muito novo e despreparado. E nós estamos aqui já em 36º episódio. Foram pouquíssimas as pessoas que falaram assim, olha, eu escolhi um curso e trabalho com ele até hoje. A grande maioria das pessoas que contam a história é essa sua história. Da volta, né? Isso, de falar assim, me arrependi no meio do curso, ou formei e não queria trabalhar com aquilo. Muito bom. Aliás, já é, acho que, 3ª advogada que vem aqui e conta essa história. O segundo motivo desse podcast é por trabalhando, né, profissionalmente, com treinamento, com desenvolvimento, com formação de pessoas em empresas, como consultor. Na verdade, eu dou consultoria de processo, mas você acaba formando pessoas. Como a gente encontra pessoas no meio da carreira que falam, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Isso aconteceu comigo. Né? Eu fiz uma carreira comercial e depois falei, não é isso que eu quero da vida. Fiquei doente, estava doente, tudo isso você contou. E o terceiro momento é o meu momento, né? Que é aquele momento da pessoa que pensou que ia aposentar cedo, né? E que viu que tem mais 20 anos pela frente. A grande parte dos meus amigos está nesse momento. E tudo que você contou, e toda essa história que você contou, está muito alinhada com esse contexto aqui, né? Você falou da escolha que depois não era a escolha que você queria, mas não é uma perda, é um aprendizado que fica. Né? A importância de se reconhecer, de entender o que eu sou, quem eu sou, o que eu gosto, qual é o meu lugar, né? Qual é o meu propósito, e de não ter medo de fazer essas mudanças. Né? Exato. Então eu só quis pegar esses ganchos para poder contextualizar dentro aqui do podcast. Eu acho que e hoje eu penso assim, né, eu trabalhando numa empresa, eu assim, né, eu trabalhei em 2 experiências, né, então quando eu fui para a Vero Pequi com as meninas, eu estava como gerente de cultura organizacional numa empresa, né, antes eu tinha sido de recursos humanos, e aí eu fui para a área de cultura organizacional. Eu acho que eu tive bastante medo, mas o meu medo, é bem clichê isso, mas acho legal falar, o meu medo era de continuar do jeito que eu estava. O meu medo não era de ir. Né? Então eu sempre penso assim, eu não sei exatamente o que vai acontecer, mas desse jeito aqui que eu tô, eu não quero mais ficar. Então o medo de continuar.
né? O medo de olhar e falar, eu não tô feliz, eu não tô gostando, e eu nem tô falando dessa felicidade uhul, assim, né? Eu acho que essa felicidade uhul, ela é meio utópica, né? Assim, as pessoas falam, eu quero ser feliz. Ninguém é feliz o tempo todo, né? Eu acho muito, e aí, hoje, eu olho para mim, assim, eu tenho ainda essa preocupação com a minha carreira, né? Eu sempre estou olhando. Agora, em junho, eu vou começar a fazer uma mentoria. Eu dou mentoria, eu vou começar a fazer mentoria, é um super investimento financeiro, de tempo, etc., porque eu sou inquieta com a minha carreira. Então, eu já fico olhando assim, daqui 20 anos, né? Como que eu vou estar? Para onde que eu quero ir? E eu acho que essa questão de estar bem no trabalho passa muito pelos nossos valores, passa muito pelo que a gente aceita e pelo que a gente não aceita, e isso é cultura. Né? Então eu consegui olhar para Vero Pequi hoje, que é a empresa que eu sou sócia e trabalho, e falar assim, isso aqui tá ruim, isso aqui tá bom, mas o bom está muito acima, né, do que precisa melhorar. É um sinal de maturidade também, né? Eu acredito assim, né, que a gente existia uma ilusão, né, de que a gente ia ter uma carreira inteira, só. Né, a gente foi muito ensinado isso para nós. A sua carreira é uma carreira, você vai fazer um curso e fazer essa carreira. E o próprio mundo, na própria tecnologia, a sociedade, as mudanças sociais que nós tivemos nesses últimos 20, 30 anos, mudanças tecnológicas, fizeram com que a gente tivesse que se reinventar. Né? Eu gosto sempre de dar esse exemplo do ensino. Né? Sempre foi meu sonho ser professor, e quando eu comecei a dar aula, estava começando o EAD. E muitos professores, amigos meus, falavam assim, não, você vai de EAD besteira. Gente, isso faz quanto tempo, mais ou menos? Foi 2006, 2007, 2008. E eu falava, não, esse negócio é o futuro, eu preciso aprender isso, eu preciso aprender a gravar uma aula, eu preciso aprender a montar uma aula para EAD. E 20 anos, 20 não, né, 15 anos depois, 13 anos depois, teve a pandemia, e tudo aquilo que eu olhava lá atrás, e eu continuo exatamente pensando assim, não dá para a gente achar que daqui a 5 anos a nossa vida vai ser a mesma, né? A nossa experiência vai ser a mesma. Eu queria pegar um gancho no negócio que você falou, que eu achei bastante interessante, porque já meio que entra no assunto da cultura organizacional e da empresa. Você falou assim, olha, um dos ganhos foi ter ido para fora, que eu sempre falo que é uma grande experiência, e quando eu digo fora, não tem que ser para outro país, é sair da sua cidade. É você se reconhecer e entender a sua cultura. Né? Eu já tive a experiência de morar em vários estados do país e entender que cada estado tem uma cultura diferente, tem uma forma de se relacionar diferente, tem hábitos diferentes, e isso faz a gente entender quem a gente é. Então eu queria que você contasse um pouco essa sua experiência na Espanha, no sentido de entender assim, quem eu sou, né, e como que isso foi importante. Você meio que já começou a falar disso, mas como que isso é importante depois. Eu tenho muito uma lembrança, eu acho isso, assim, né, se a gente morar numa cidade a 30 quilômetros daqui, já é outra realidade, né, porque ela provavelmente vai ser menor, aqui na região de Ribeirão, né, tô falando. Então vai ser uma cidade menor, vai ser uma cidade que existem outros hábitos e etc. Então é isso, concordo totalmente. E cada empresa tem uma cultura, que é o que você vai falar depois. Isso, né? Exatamente. No meu caso, fui morar na Espanha, né, que é um país que a minha família eu não tenho descendência nenhuma espanhola. Fui por um acaso, tinha uma amiga lá que inclusive voltou antes de eu ir. Mas fui, enfim, as escolhas me levaram para lá. E eu comecei é isso, né? O nosso autoconhecimento, ele vem muito através do outro. Então, por isso que quando a gente está num lugar assim, né, submetido a uma coisa muito diferente, a gente se percebe tanto, né? Ou deveria se perceber. E aí eu comentei, né? Eu tenho a cidadania italiana, mas eu nunca falava que eu era italiana. Serviu só ali para eu conseguir arrumar emprego e etc. As pessoas não me conheciam como uma pessoa que tinha documento nem italiano, nada assim. Eu me apresentava como brasileira. E
E eu trabalhei também num contexto muito diferente, que eu estava acostumada e eu nunca tinha trabalhado, né? Que era um trabalho mais operacional, um trabalho mais monótono, com um tipo de equipe muito diferente, né, e etc. Provavelmente muito multicultural, né? Muito multicultural e com uma cultura muito diferente, né? Então, assim, eu trabalhava, imagina, né, com moda, com pessoas vitrinista, né? É outro mundo. Vendedora, caixa, enfim. E aí eu morei, isso é uma coisa que eu escolhi também, aí de novo a gente está falando de escolhas, né? Eu escolhi morar, então eu morava com 2 caras de Barcelona e uma alemã polonesa. Então eu não convivia muito com brasileiros e ali com eles a nossa comida era muito diferente, né? Enfim, a gente tinha hábitos muito diferentes, né? E aí eles me traziam alguma coisa que eles se surpreendiam sobre mim. E no trabalho, principalmente, eu comecei a me sentir muito querendo estar ali com aquelas pessoas, sem criar conflito, né? Ser aceita por aquele grupo, tal. E, generalizando, estereotipando aqui, o espanhol tem um comportamento mais do combate, né? Então, um comportamento mais do eu vou falar e doa quem doer, né? Eu vou falar. E eu tinha uma pessoa muito amiga minha, que se tornou uma grande amiga, argentina, que também era do combate. Sim. O brasileiro é que não é muito do Exato. combate, E né? eu também não. Não, mas é uma característica meio geral do brasileiro. A gente tenta sempre contemporizar e levar para um... E eu tenho essa característica, né? Assim, eu sou aquele ditado, né? Eu dou um boi para não entrar e uma boiada para não sair de uma briga. Eu brigo, né? Eu me coloco. Mas se eu antes disso puder apaziguar, puder ir pela conversa, puder ir por um caminho mais suave, é minha primeira opção. E ali eu comecei a perceber que as pessoas me deixavam de lado, que as pessoas me deixavam por último, que as pessoas pediam para eu fazer coisas que não podiam fazer, e aí eu Porque fazia. Ela sabia que você não ia reclamar, não ia brigar. Eu fazia, levava bronca depois, né? E levava bronca mesmo, assim, né? Então, quando eu mudei de empresa lá na Espanha, aí eu falei, agora eu vou chegar diferente. Eu não sabia falar, então isso também era uma coisa que me infantilizava até de uma certa forma, né? E que, ela tá falando errado, tal. E eu sabia falar inglês, eu sabia falar português, eu tava aprendendo a falar espanhol, e ainda assim eles queriam me diminuir, né? Então, na minha segunda experiência, eu já cheguei diferente. Eu já cheguei assim, agora não, agora eu sei falar. E tudo que dava errado, eles falavam assim, a Marina não deve ter entendido. E aí no final eu tava assim, não, eu entendi sim, é isso, né? Então, a gente vai aprendendo a se enxergar muito através do que o outro traz pra gente. E aí entra uma questão, né, da escuta, da leitura, né, assim, da leitura do cenário. Estar fora do nosso local nos faz aprender a escutar, né? Exato. E uma coisa que eu aprendi demais lá na Espanha, faz tempo que eu não falo dessa minha experiência lá, mas foi sobre leitura de cenário, né? Então eu não entendia muito bem o que você falava. Eu entendia, porque é muito parecido com português. Mas você ficava na dúvida de alguns pontos. De uma forma muito inconsciente, eu via que a pessoa fazia assim, ou que ela olhava para aquele lugar e ela falava alguma coisa que aí eu chegava mais para lá, eu ia sentindo, né, outras coisas. Que em cultura organizacional isso é fundamental. Exatamente, essa percepção, né, a leitura de cenário. Então, às vezes, só para fazer o gancho até com cultura organizacional, às vezes eu vejo alguém me contando uma história que eu fico pensando assim, a pessoa ainda não percebeu que ela não pertence a esse lugar, né? Perfeito. Ela não leu ainda que esse lugar não é para ela. Deixa eu pegar um gancho no que você falou aí, porque eu achei interessante demais, que é o seguinte, que você estava falando da questão da cultura brasileira, e eu tive uma experiência de trabalhar muitos anos numa empresa que é muito reconhecida pela sua cultura, mas que tem uma cultura muito criticada, que é a Ambev. E
que é a cultura Ambev? Eu fiquei 12 anos lá e eu falo, eu não tenho nada contra a cultura Ambev, eu sobrevivi 12 anos lá e entendo ela. Mas ela tem uma coisa que não é característica da cultura brasileira, que é a seguinte, as pessoas são diretas. Eu viro para você e falo assim, eu preciso bater minha meta e você está me atrapalhando, eu vou passar por cima de você. Ou você me ajuda, ou... Com licença. Ou com licença, eu vou passar por cima de você. E esta clareza que existe na Ambev choca o brasileiro. Sim. Depois que você entende que, do meu ponto de vista, porque eu depois vivi em outras empresas e outras culturas, mas no meu ponto de vista, assim, depois que você entende, olha, isso não é negativo, eu não estou brigando com você, eu não estou sendo agressivo com você, eu estou te dizendo de uma forma muito direta, você não está indo bem nisso aqui, isso está me atrapalhando desta forma, e é assim que nós vamos fazer, pronto. E depois eu fui dar consultoria em outras empresas, e é muito comum as pessoas falarem assim, nossa, Ambev, você traz aquela cultura da Ambev para cá? Eu falo assim, bom, posso até trazer, posso mandar seu time embora, posso mandar tal pessoa embora, porque assim, a cultura Ambev está baseada em resultado. Ponto. Exato. E se você não der resultado... Então, eu estava pensando nisso quando você estava falando, né, como que a cultura das empresas também, de certa forma, reflete a cultura local, a cultura das pessoas. E eu tive a experiência aqui no Brasil de morar no Rio Grande do Sul, dando consultoria, morar em Belém, dando consultoria, morar em São Paulo, dando consultoria, aqui agora em Ribeirão Preto, e isso é muito claro para mim. Né? Então, assim, Ribeirão Preto tem uma cultura da cidade ainda pequena, meio grande, que quem é quem, as famílias, as relações, as pessoas. Então, as empresas ainda têm muito aquela coisa familiar. Relacional, exatamente. E aí, entrando nesse assunto cultura organizacional, o que efetivamente é a cultura organizacional? O que é cultura quando a gente fala de empresa? A gente brinca assim, né, que a cultura está para a empresa, assim como a personalidade está para uma pessoa, né? É a personalidade da empresa, né? É a forma de se comportar. São os rituais que são valorizados ou não. Então você estava falando assim, a cultura da Ambev é uma cultura forte, porque acontecem coisas ali que são coerentes com a busca pelo resultado. Então, quando você fala assim, com licença, me ajuda, eu vou fazer, né, eu estou em busca de, você está agindo conforme aquela cultura que é atingir resultado, nesse caso, né. Então, a cultura é a forma de se relacionar. Pessoas com pessoas, pessoas com CNPJ, CNPJ com CNPJ. E para a gente é muito, acho que para muita gente, na verdade, né, é muito nítido quando a gente entra num lugar, numa empresa, começa a sentir. Então, desde como a gente é recebido, o que acontece na reunião, quem que fala, quem que escuta. Quem fala assim, senhor, não senhor. É decidido durante a reunião ou é no corredor, né? Então, às vezes, aqui é muito comum, eu acho só um parênteses, você falou de Ribeirão, eu acho curioso porque eu sou daqui, né? E eu conheço muita gente de fora daqui. E eu vejo esses grupos de pessoas que são de fora falando de Ribeirão, que é formada por pessoas de fora, né? Ribeirão ficou uma cidade multicultural, eu acho. Eu acho que ela está numa transição agora para essa multiculturalidade. Porque é isso, né? O que é tradicional, assim, o que é genuíno da cidade e o que vai sendo trazido. Né? Eu tive duas experiências, Marina, que são parecidas nesse sentido. Eu morei em Campinas, minha esposa é de Campinas, inclusive, você vai conhecer daqui a pouco, e numa época que Campinas tinha o tamanho que Ribeirão tem hoje, 700, 800 mil pessoas. Então, ainda era essa cidade meio... já se tornando meio cosmopolita, mas ainda com muita coisa de que família, quem é quem. E depois eu voltei a Campinas uns anos depois, já era uma cidade de 1.200.000 habitantes, completamente diferente, pessoas completamente fora, muitas empresas de fora, muitos expatriados, né? Então, uma cultura completamente diferente. Quando nós chegamos aqui em 2020 em Ribeirão, eu falava para mim, nossa, parece Campinas, porque aquela Campinas, exatamente, porque tem ainda a coisa
assim, das relações. Olha, todo mundo que você conhece já estudou com alguém, que trabalhou com alguém, que conheceu alguém, que é da família de alguém, que é parente de alguém. E isso é muito valorizado ainda. Mas, ao mesmo tempo, você vai, por exemplo, num local igual a Dabi, que tem ali dezenas de empresas inovadoras, diferentes, um tanto de gente de fora, já tem, né, em alguns lugares esse ar, assim, né? Então a gente consegue perceber muita coisa na hora que a gente chega num lugar. E a forma de se relacionar é um grande indicativo de cultura, né? Sim. Então, desde esse exemplo que eu dei de como a gente se reúne e decide, até o jeito que a gente dá feedback ou não. Então, por exemplo, né, você estava trazendo a questão da Ambev, que lá existe uma assertividade muito grande, né? Um propósito que é resultado. Se eu for pegar uma empresa familiar, que tem, sei lá, 40 anos, e falar que a gente vai implantar uma cultura de feedback, vai ser, assim, Sim. doloridíssimo, né? Pode acontecer? Pode, né? É um processo que a Sim. empresa vai passar, mas vai ser muito dolorido, porque a gente não consegue dar feedback, assim, né? Então, eu pessoalmente, né, tenho uma busca por assertividade. Eu gosto de poder falar, de poder avisar, de poder pedir licença, né? E não necessariamente isso precisa ser de uma forma grosseira, né? Então eu acho que tem um jeito que a gente consegue colocar as coisas, até profissional, assim, né? Mas isso ainda é doído. Então, eu vejo que é um problema da empresa querer importar uma cultura. Isso, exatamente. Não existe isso, né? A cultura era construída, Exatamente. né? Eu me lembro de uma situação, eu era da Companhia Cervejaria Brahma quando a Ambev foi fundada. A Brahma já era do Grupo Garantia, do GP, e eles já tinham aquela cultura. E aí fez a fusão com a Antártica. E a Antártica era completamente diferente, era uma empresa extremamente familiar, né? Tanto que hoje a parte nas ações são da fundação, e que são dos funcionários e tudo mais. E eu me lembro de uma das primeiras, que tem a ver muito com cultura, uma das primeiras reuniões que a gente teve, né? Você chegar numa reunião, todo mundo da Brahma tá de tênis, camiseta e calça jeans, e o pessoal da Ambev, né, do nível de gestão, está de terno. E a gente fala, gente, o que esse povo está fazendo, né? Porque tem a ver com essa questão, né? É visual também, né? E não é incomum, assim, quase todo cliente que a gente teve, tem e terá, que a gente trabalha muito com empresa familiar, né? Também tem isso. Eu acho que a gente traduz culturas de empresas, né? Então, a gente poder fazer um trabalho para poder apresentar para a empresa, para aquele grupo que muitas vezes é o fundador ou os filhos dos fundadores, a gente poder falar, olha, essa é a tua empresa, né? É até emocionante, assim, no dia, é muito legal. A gente está falando de comportamento. E aí, por todos esses lugares que a gente passa, sempre tem pessoas que precisariam ser demitidas, desligadas, e não são. Não são. Então, são pessoas que recebem bem, que estão num lugar estratégico, que estão dando um monte de problema. Que atrapalham o grupo. Atrapalha demais. Não é o resultado, é o grupo. E aí, quando a gente está falando assim, ó, atrapalha o grupo, por que atrapalha o grupo? Porque faz parte da mensagem dupla. Né? Então você está falando assim, né? Uma empresa que tem resultado por principal objetivo, né? A gente não precisa falar que a gente é fofinho, se o nosso principal objetivo é resultado. Vamos pensar o contrário, que é a maioria, né? A gente é uma empresa de pessoas. Então as empresas têm esse discurso, né? Somos feitos de pessoas, pessoas geram resultados. Maravilhoso, acredito nisso também. Então a gente precisa arrumar formas de, através desses relacionamentos, colocar essa engrenagem para rodar. E aí a gente não precisa fingir que então a gente não precisa de resultado, porque a gente precisa de resultado. Né? Você falou uma frase que para mim, assim, eu já ouvi, eu dou, qual que é a minha consultoria? Né? Eu dou consultoria para empresas de distribuição que fazem parte de redes de grandes indústrias e que são empresas basicamente familiares. Faço há 10 anos isso, basicamente empresas familiares.
que precisam se profissionalizar porque a indústria exige que elas se profissionalizem. E você falou uma frase que eu falei, gente, parece que estava nas reuniões, que é a dupla mensagem. É assim, nossa margem está ruim, nós precisamos melhorar, nós precisamos vender mais caro, nós precisamos diminuir o custo, nós precisamos, porque é a nossa margem que não sei o quê. Aí do outro lado, aí na hora que termina a reunião, lá, o gerente comercial, a pessoa que está sendo cobrada pela margem, fala assim, pô, se mandasse aqueles dois embora ali, a nossa margem... E não manda. E não manda. E por que não manda? Por relacionamento. Exato. Porque é o funcionário número 1, exato, é o cara que está lá desde o início. É muito comum. E a gente teve uma experiência uma vez, eu gosto de usar de exemplo, porque a gente falou um pouco de adoecimento aqui já, né? Algumas vezes, inclusive. Isso adoece as pessoas. Então, uma empresa que vende commodity, vou falar assim, né? Uma empresa que é produtividade. Ponto. Tem que ser porque commodity é custo. O que eles tentaram, e aí a gente conversou depois e abortamos, né? Mas assim, o que eles tentaram encomendar com a Vero Pequi? Que a gente faz a tradução da cultura, né? Então a gente faz um caderno de cultura mesmo, né? Sobre a história daquela empresa, valores e etc. Junto disso, a gente faz treinamento, workshop, mentoria, a gente tem um monte, e tudo conversando com aquela cultura daquela empresa. E aí o RH dessa empresa encomendou com a gente um workshop, treinamento, enfim, para a gente pensar o formato que a gente faria, que seria o tema. Como que a gente vai gostar genuinamente, piorou, hein? Ficou mais difícil, de pessoas. Aí você pensa assim, 4.000 pessoas. A gente vai falar sobre gostar genuinamente de pessoas, de uma empresa que tem resultado como objetivo. Aí a dupla mensagem. Que eu falo assim, eu preciso mandar essa pessoa embora, mas também eu tenho que gostar genuinamente dela. E aí a gente começou até. Eu lembro que eu estava com a Natália nessa reunião. Aí a Dani chegou e a gente estava lá, vamos pensar, o que a gente vai fazer, o que a gente vai falar. Aí no fim a gente estava assim, não, nós não vamos fazer. Não tem motivo. Aí nós fomos no RH, olha, vocês não acham que é melhor vocês pararem de falar disso? Porque isso confunde as pessoas, né? E não é errado, né? Não você é falar, errado. Eu sou voltado para resultado, não tem. E eu sempre falo assim, né, que existe um antes e depois de empresas que traduziram as suas culturas, porque é desde a hora que eu vou comprar um treinamento, passa pela hora que eu vou contratar alguém. Então eu vou te contratar porque você trabalha com foco em resultado. Sim. Contratei. Agora eu preciso de alguém que assopra. Sim. Eu vou contratar alguém mais voltado para pessoas, sim, alguém, né, que seja uma pessoa mais empática. Então, esse grande jogo de xadrez, né, que é montar a equipe. Então, a gente vai pensar que eu vou desligar alguém por comportamento. Sim. Então, olha, você não está me trazendo resultado, vou dar feedback. Então, tudo é amarrado. Tudo é amarrado. E aí, quando a gente fala de cultura brasileira, a gente está falando de uma cultura que é relacional. Que tem medo de dar feedback. Tem medo de dar feedback, uma cultura que evita o conflito, uma cultura que, inclusive, como é que fala essa palavra? Condena o resultado. Condena uma cultura, a nossa cultura, extremamente patriarcal. Sim. E aí a gente vai falar assim, vamos horizontalizar a empresa? Aí você fala, mas eu não vou responder para ninguém. Eu preciso ter alguém aqui para eu responder. Inclusive, para eu falar, a culpa também foi dele, né? Eu pedi pro meu pai e ele deixou. Então, a gente é patriarcal. Eu vejo isso muito, assim, nas empresas brasileiras. Eu tive essa experiência muito gratificante de viajar pelo Brasil inteiro, trabalhar, morar, efetivamente. Porque uma coisa é você visitar, outra coisa é você morar. E tem diferenças culturais absurdas, né? Eu morei no Caxias do Sul, que é uma cidade grande, né? Uma cidade basicamente italiana, e morei em Belém, que é uma cidade completamente diferente, morei em são cidades muito diferentes, culturas muito diferentes. Eu sou mineiro, venho de uma cultura completamente relacional, né? E do outro lado, né, as empresas, e isso reflete muito, tem algumas coisas que são brasileiras, né? Que é o que você falou.
o patriarcal, a questão relacional, a questão de não querer encarar o outro e falar não, ou criticar, né? É muito comum que as empresas mandem a pessoa embora e a pessoa nem sabe por que está sendo mandada embora, porque ninguém nunca falou para ela por que ela tá bem ou que ela está ruim, né? E uma coisa interessante do que você estava falando dessa questão da cultura, de como traduzir, eu sempre digo, né? Uma empresa, como qualquer grupo social, né, qualquer lugar que reúne pessoas é um grupo social. Sim. Você convive 8 a 10 horas por dia com dezenas de pessoas que a maioria delas você nem gosta, que tem religiões diferentes, futebol diferente, comportamento diferente, pensamento político diferente. A própria estrutura da empresa, ela é gerada, não é gerada, ela estruturalmente se geram conflitos, porque, por exemplo, a área financeira ela tem um objetivo, que é dar resultado e ter, por exemplo, uma inadimplência baixa. A área comercial tem um outro objetivo que se choca com o objetivo. Então, cada área tem objetivos que conflitam com os objetivos das demais. Então, eu tenho pessoas diferentes, com características diferentes, interesses diferentes, objetivos diferentes. E aí entra mais um componente humano que você queria que você falasse um pouco também sobre isso, que é a história de que cada pessoa tem um ritmo diferente. Sim. Né? Uma personalidade diferente. Um perfil comportamental diferente. Existe também muito essa coisa de, além da personalidade, do ritmo diferente, o como a gente funciona dentro de cada contexto. Né? Então, às vezes, alguém que já trabalhou comigo numa empresa, num projeto, conhece aquela Marina daquela situação, com aquelas pessoas. E aí, se eu vou para uma outra área, para uma outra empresa, para um outro regime de trabalho, às vezes eu sou outra Marina, porque eu sou estimulada de uma forma diferente por pessoas diferentes. É muito rico, né? Às vezes, isso é uma característica que várias pessoas, vários amigos meus, e minha família falam assim: nossa, você é tão quieto, você fica calado, você fica no canto. Eu falo, não, eu falo o dia inteiro, eu tô cansado de falar. Né? Então, se você pega alguém que trabalha comigo, alguém que é meu aluno ou trabalha comigo na faculdade, e alguém da minha família, vão falar 3 pessoas diferentes. Isso. E aí é legal a gente pensar na empresa. O que não muda? Os valores. O que não muda? O que é inegociável para você? Então é a mesma pessoa se comportando diferente conforme os estímulos que ela recebe. E eu, até em forma de crítica mesmo, assim, né, eu acho que isso que falta muito das altas direções das empresas, assim, de pessoas que estão muito distanciadas da operação, é entender que o estímulo que a gente dá reflete, né? Assim, instantaneamente. Fala, né? É instantâneo, a gente vê isso de uma forma muito instantânea. Então, o que a gente vê muito? Você estava falando sobre nós, brasileiros, eu fiquei lembrando que a gente tem uma parceira que fala de interculturalismo, e ela fala que existe um artigo em que existem 17 formas que a gente fala não. A gente brasileiro. Então é assim, ó, põe aqui na minha mesa que depois eu leio, a gente vai se falando, eu vou ver e já te falo. Depois talvez, a gente vê isso. Depois a gente vê. Então, isso significa muitas vezes para quem está falando, não. E para quem está ouvindo, ele vai ver. Depois a gente vai se falar, né? Amanhã ele vai me chamar. E a pessoa, quem falou não já até esqueceu disso. Já esqueceu. Não. Porque a gente tem dificuldade de falar, eu preciso de um reajuste salarial. Não. Né? A gente tem essa. Eu vou falar com o RH, né? Muitas vezes passa por esses lugares. Então, a gente vai para lugares que são muito subjetivos. Para lugares. A minha cena, assim, na minha cabeça, muitas vezes, sabe quando tem uma criança que está fazendo uma birra e você contém aquela criança, assim, acabou. Sabe, assim, é como se a criança depois te agradecesse, assim, eu precisava dessa contenção. É a mesma coisa. Às vezes você dá um não para uma pessoa, você falar, né, olha, você precisa melhorar tal coisa. Isso contém também a pessoa que fica rodando, querendo e já e desperdiçando uma energia, né? Exato, e já não tendo entendido. Então, outro dia eu acho bonito que eu recebi uma mensagem de uma pessoa que é de um cliente nosso.
que a pessoa falou assim, eu vou, ela falou um verbo tão maravilhoso, eu vou implantar essa cultura aqui. E aí eu liguei, tava uma mensagem escrita, né, no WhatsApp, eu liguei, falei, olha, vamos parar, vamos conversar assim, ó, você não vai implantar, a cultura da empresa não é essa. Sim, desculpa, parece que eu tô te jogando um balde de água fria, mas eu tô te dando uma notícia, porque a cultura, ela não é implantada por uma pessoa que quer fazer a justiça. As coisas, e essa é a complexidade do negócio, né? As coisas vão acontecendo. Isso que é difícil o empresário entender. Exato. Ele acha assim que você vai virar uma chavinha. Exato. E a cultura da empresa. E aí tem uma coisa, você estava pensando nisso, né? Desse distanciamento que você falou. Não precisa nem para as grandes empresas, não. Empresas médias, empresas ali de 100, 200 funcionários. Sempre quando eu chego numa empresa para dar consultoria, eu falo que a primeira coisa que você tem que fazer é ir para o chão. Ir para o chão de fábrica, para o chão do depósito, para o chão da operação. Por quê? A empresa que o proprietário tem na cabeça não é a empresa que ele tem. Às vezes ele pensa aquela empresa quando era no começo, ele lembra, né? Era eu e tal pessoa. Isso. A cabeça dele ainda é isso. Ele não vê que ele tem 300 funcionários, 400 funcionários. E a cultura da empresa e ele fala assim, não, a gente dá importância para as pessoas, mas os atos dele não refletem isso. E aí quando você conversa com a pessoa lá do chão, do chão que eu digo, da operação, essa pessoa fala, não, a empresa não é assim. Exato. A empresa é completamente diferente. E é muito comum, não sei se vocês já devem ter vivido isso muito. Você chega numa empresa, as pessoas estão doentes, as pessoas adoecem, sim, as pessoas ficam. Aí a pessoa fala assim, nossa, a gente está tendo tanto negócio de saúde, afastamento. Então, é a sua cultura. A cultura está adoecendo as pessoas. Passa muita coisa pela minha cabeça. O que eu vou escolher, assim, te falar, que eu já ventilei com você em algum momento, é o nome da Vero Pequi, né? Sim, até eu queria que você contasse um pouco. Eu vou contar da Vero nesse Pequi. Gancho. Eu quero contar nesse gancho sobre o nome, porque eu fiquei te ouvindo e aí eu penso assim, né? Muito do nosso trabalho é contar para esses caras quem é a empresa deles, né? Como que as pessoas minimamente estão percebendo. Que às vezes é isso, né? Porque há 30 anos atrás era desse jeito e deu certo até aqui. Tá bom, mas talvez, né? Eu trabalhei com uma pessoa que falava assim, né? O que deu certo ontem pode estar dando certo hoje, não vai dar certo amanhã. Então, tá bom, deu certo, parabéns, tá tudo bem. Mas vamos pro movimento, né? Eu acho que essa questão do ir para frente. Então a gente leva muitas notícias porque a primeira etapa da tradução de uma cultura, na metodologia que a gente usa, que é a metodologia da Vero Pequi, né, é a gente poder fazer um mergulho, que é o equivalente a um diagnóstico. Então a gente vai escutar pessoas de A a Z, a gente vai escutar cliente, a gente vai escutar fornecedor, porque também não é só o colaborador, né? Às vezes o fornecedor está quebrado, de tanto que a empresa espreme, né? A gente vai escutar o cliente satisfeito, o cliente insatisfeito. Então a gente faz um mergulho bem denso, né? A gente junta essas informações com o que a gente viu de como fez a reunião, né? De como as pessoas se vestem, do que são os valores, por que aquela empresa existe. Enfim, é um emaranhado, né? De informações que a gente junta e a gente apresenta. E o Vero Pequi, né, o Vero vem da verdade em italiano, né, Vero como verdade em italiano, no sentido da gente poder conversar com essa alta direção sobre, olha, o problema é você. E eles entendem? A maioria entende. Eu acho que aí depende muito do como a gente chegou até eles. Então, um jeito que a gente chega em cliente é porque a empresa está crescendo muito e começaram a perceber assim, não está mais dando pé, não estamos dando conta sozinhos. O RH é sempre um grande promotor nosso, porque a gente faz um trabalho de muita parceria. Porque o que o RH está falando, a gente vai lá muitas vezes e endossa. Sim. E o RH, depois eu quero comentar uma coisa que você falou naquela palestra que vocês estavam dando, naquele encontro, que eu achei fantástico, assim, que enquanto
tem muito a ver com isso que você falou. Enquanto o RH estiver pendurando bandeirinha, né? Não vai ser ouvido, né? Não vai entregar resultado. Então o RH gosta da chegada da tradução de cultura, né? Então, ou a empresa cresceu muito, você me perguntou assim, eles ouvem, né? Então eu tô te contando assim. Então, ou a gente foi contratada porque a empresa cresceu muito, ou porque o RH chegou até a gente, ou porque o conselho da empresa falou, esse aqui funciona maravilhoso. Falou que precisa traduzir a cultura, e tem a turma meio que não sabe nem muito bem o que é isso, mas está comprando porque viu que precisa fazer. Está incomodado com alguma coisa e... Esse é o pessoal que não ouve, é a minoria. Porque então é isso, se a gente está dentro, né, e eles estão pagando caro, e existe alguém que está ali numa fala pouco julgadora, uma fala assim, ó, não tá dando match aqui, né? A percepção das pessoas é outra. Deixa eu te contar uma verdade. Eu não sei se a sua intenção é essa ou não, mas as pessoas estão percebendo o quê? E aí o trabalho de cultura, muitas vezes, passa por, talvez, mudar a percepção das pessoas. Então, às vezes, o cara não tem uma má intenção, só que é percebido como. Então, a gente poder ter essa conversa com a alta liderança, depois com a liderança, de poder falar assim, o que precisa mudar, aquele grande clichê, né? O que a gente precisa começar a fazer, o que a gente precisa parar de fazer e o que a gente precisa continuar fazendo. Não tem como a gente não falar sobre o que a gente precisa parar de fazer e o começar a fazer. Né? E daí vem o vero, porque isso tem que ser um papo verdadeiro, conversa, né? Porque senão a gente vai ficar dando volta. Né? E o Pequi vem de um lugar, a Dani e a Natália, né, que criaram esse nome. Nessa época eu ainda não estava na Vero Pequi, eu cheguei uns 2 anos depois, nessa conversa de poder unir, né, alguma coisa que tem a ver com verdade e alguma coisa que seja muito brasileira, que no caso é o Pequi do Goiás. As pessoas perguntam assim, mas é o Pequi do Goiás? O Pequi é do norte de Minas. Eu já vi isso também, do Cerrado, né? Eu já vi isso. E falam isso, né, que, como é que é? Eu vi falando de Pequi doce de leite. De onde vem? Né? A grande polêmica. Mas o Pequi, como essa fruta, assim, que é amada e odiada, é espinhosa, tem que ter cuidado. Você tem que aprender a comer, né? Você não pode morder. Eu me lembro por que eu brinquei que é mineiro? Porque, apesar de ser de Belo Horizonte, a família do meu pai é do norte de Minas. E eu passei grande parte da minha infância viajando para o norte de Minas. E na casa da minha tia eu comia arroz com pequi. E quando eu era muito pequena, a minha tia não deixava eu comer. Eu, não, tem que saber comer pequi, porque pequi você não come. Né? Não é assim, né? E eu acho que a gente faz essa metáfora muito ligada a como a gente se relaciona com as pessoas, né? Porque isso também muitas vezes vem assim, né? Por exemplo, né? Outro dia eu encontrei um sócio de uma empresa num café. Aí eu tava chegando para encontrar outra pessoa e encontrei ele. Aí ele falou assim para mim, ô Marina, vê lá o fulano, viu? Porque ele tá fazendo mentoria comigo, né? Vê lá o fulano, viu? Ele contou lá algumas coisas que o fulano fez. O fulano não vai mudar da segunda para terça. Né? O fulano não é uma coisa que eu vou fazer. Então eu acho que tem essa coisa do cuidado, essa coisa da paciência, né, do respeito. Não, mudar é difícil demais, né? Assim, ainda mais assim, pessoas adultas, profissionais, muitos deles já com alguns anos de carreira. Você não muda uma pessoa, você não muda o comportamento de uma pessoa de um dia para o outro. Eu achei tão legal, há uns 10 dias atrás eu fui num cliente, e aí é uma diretora, o que é raro, a gente lida muito mais com homens do que com mulheres, né, por motivos óbvios de machismo. E aí eu tava com essa diretora, e aí ela é a diretora de RH, e ela é uma empresa familiar, e ela tem contato com outros diretores que são da família dela também, inclusive. Né? E é um cliente assim que a gente gosta demais, porque eles usam o nosso trabalho, assim, eles aproveitam o nosso trabalho. Né? E aí ela falou, e a gente fez a tradução nessa empresa, já mudou assim muita coisa, porque as pessoas criam vocabulário, e o vocabulário é o mesmo, né? Então, assim, como a gente se comporta aqui, as palavras, né, que são reforçadas, os comportamentos, as competências.
E então a gente já fez há um tempo atrás a tradução com eles e agora a gente está desdobrando a cultura lá dentro. E uma das formas que a gente desdobra é através de treinamento, nesse caso específico, né? Treinamento, uma grade inteira com a alta liderança e mentoria coletiva. E eu achei muito maravilhoso, assim, porque ela falou assim para mim, Marina, eu conversei com os outros diretores e eu acho que a gente, eles, né, diretores, a gente não está fazendo a nossa lição. A gente está contratando vocês para darem os treinamentos, para fazer a mentoria, só que quando essas pessoas voltam para a rotina, a gente não está cobrando. Sim. Eu tenho vontade de dar um abraço nessa pessoa, porque ela entendeu tudo. Sim, sim. Esse é o grande... tão óbvio, né? Você falou algumas vezes isso aqui, e lógico que a nossa atuação é completamente diferente. Eu vou lá para implantar processo, é coisas completamente diferentes. Mas para mim é uma grande percepção de todas as empresas nas quais eu passei. Em determinado momento, porque a pessoa ela te contrata, o empresário te contrata porque ela percebe, eu não estou dando conta mais da minha empresa. Né? Eu preciso de ajuda. Preciso de ajuda, a empresa cresceu, eu fazia tudo, agora não dá para fazer tudo, eu preciso organizar. No meu caso, os processos, no caso de vocês, a cultura. E aí, tem uma hora que você tem que chegar para esse empresário e falar assim, você está atrapalhando. Por quê? Porque eu crio o processo aqui e você pula o processo. Exato. Né? Todas as vezes que eu crio um processo, você é o primeiro a pular esse processo. Toda vez que você quer mudar alguma coisa na cultura, você é o primeiro a fazer essa... Agora, já que você estava falando da Vero Pequi, eu queria que você contasse um pouco dessa experiência, porque o que eu achei fantástico na Vero Pequi, né? Eu cheguei por você para uma indicação, alguém falou, fala com a Marina que você vai gostar, um papo legal. E aí, lógico, eu fui pesquisar sobre, vi lá Vero Pequi, achei o nome, porque é legal ter nome diferente, eu sempre falo isso daqui, meu sobrenome é Cachito. E virou minha marca. Em qualquer lugar que eu chego, eu viro Cachito. Sim. Porque por mais que eu me apresente como Fabiano, eu vou virar Cachito, porque é um nome diferente, as pessoas vão errar, vão falar o nome errado, eu vou corrigir uma vez, 2 vezes, 3 vezes, na terceira a pessoa aprende, nunca mais esquece. E o nome da Vero Pequi é legal por isso, porque você vai ter que explicar, a pessoa vai falar errado, ela vai criar um vínculo. Vai criar um vínculo e ele é legal. E eu achei muito interessante, porque quando você vai ver as consultorias, em geral são pessoas muito parecidas, as formações são parecidas, as experiências são parecidas dessas pessoas. O RH tem uma característica no própria área do RH, diferente das demais áreas, que é assim, em geral no RH você tem no DP advogados, contadores, né, porque é algo mais processual e documento burocrático. Em geral, em recrutamento e seleção, você tem psicólogos. Em treinamento e desenvolvimento, você tem educadores, né, pessoal de educação em geral. Então, a área de RH já é uma área meio, né, mais misturada. Recortadona. Mais recortadona. Mas eu achei muito interessante essa fusão, né, que vocês têm. É uma advogada, uma psicóloga, uma administradora e uma antropóloga. E me conta um pouco essa história, né? Como é que essa empresa se organiza desse jeito? E olha que legal, né? Porque uma coisa que eu estava te ouvindo e eu queria falar é que muito do nascimento da Vero Pequi vem através de processos. Você acredita? Porque a Natália, que é a nossa administradora, a Dani também, né? Mas a Natália, ela é muito voltada para implantar sistema em algum momento, né? Implantação de sistema, de processos, etc. E elas contam muito assim, essa época eu não trabalhava com elas, né, então eu trabalhei um tempo, depois eu fiquei um intervalo fora, e quando eu voltei a trabalhar com elas, já então na Vero Pequi, né. Mas as conversas sobre cultura, a gente sendo pessoas observadoras, que gostam de gente, respeitam pessoas, etc., no carro era sempre aquela conversa assim, né, por que aquela bendita pessoa não lança nota no sistema? Por que na outra área está rodando e nessa área não está rodando, né? Por que quando eu passo uma tarefa, né? Porque o processo de consultoria de implantação de processo é isso, né? É tarefa, tarefa, tarefa. E tem gente que resiste, que chora, que pede demissão. Eu sempre fiz isso. Tem gente que voa, né? Então passa por esse lugar de comportamento. Né? Porque tem gente que talvez não tenha entendido, porque tem gente que realmente está resistindo, etc.
Então, essas conversas que a gente brinca assim, que aconteciam no carro depois do dia, que era assim, por que tem gente que faz e tem gente que não faz, né? Então a gente sempre fala assim, uma pessoa que, como é que chama isso? Lança nota fiscal no sistema. Se você for para aquela pessoa e perguntar assim, você sabe por que você faz isso? Você sabe por que você não pode fazer errado? Primeiro porque teu trabalho é fazer certo, né? Mas assim, Qual o impacto, né? aonde, né, vai impactar? Qual o impacto, aonde, o que a empresa ganha, o que a empresa perde. Então, é uma certidão, não sei o que vai conseguir empréstimo no banco, né? É a gente explicar para as pessoas por que elas fazem aquilo. É uma forma da pessoa ir entendendo o processo. Sim. Ir tendo visão do negócio. Ir entendendo que o financeiro não é chato, que é o trabalho do financeiro, né? Sei lá. Sim, ele precisa seguir os processos dele. Fechar o dia, né? Com as contas pagas e os recebimentos em dia. Então, e isso é um papel do líder, né? É ir explicando para a pessoa ir entendendo. E, de novo, não é de segunda para terça que isso vai acontecer. Então, a Vero Pequi vem muito dessa indagação, assim, né? Por que tem empresa que funciona e empresa que não funciona, e é por causa de cultura. Até essa coisa que a gente falou já, né? Assim, que é uma conversa com um fundador de empresa, assim, o problema da tua empresa é você. É você. Por quê? Porque você pede pro teu funcionário buscar teu filho na escola. Não pode. Não. E se fosse só isso, tudo bem. É assim, você cria um processo, porque ele vem com uma reclamação assim, ó. Os funcionários não estão fazendo isso, né, por exemplo, cumprindo um horário, cumprindo um processo, cumprindo tal coisa, e isso está me gerando horas extras e eu preciso diminuir as horas extras, então tem que cumprir o processo. Beleza, tá bom, então o processo é esse. A partir de tal hora, isso não pode mais. Quem é o primeiro a pular isso? Alguém muito high level. Ele vai falar, não, mas ele é meu amigo, atende meu amigo aí. E você sabe que você estava falando aí da Vero Pequi, e eu não a conheço, assim como também não a conhecia assim de bater papo, mas quero muito entrevistar a Dani, porque o meu filho é apaixonado por antropologia. Eu também sou. A minha formação é meio louca, né? Assim, eu sou da área de administração, sempre fui da área comercial. Um dia na vida eu fui para a área de logística, dentro da Ambev, e essa é a minha atuação profissional, mas depois eu fui para a área da educação, eu amo educação, estudei educação, mas eu sou apaixonado por filosofia, então fui estudar um pouco de filosofia, de antropologia, de sociologia, tenho uma licenciatura em filosofia e algumas pós. E meu filho é apaixonado. Ele fala assim, quero fazer história, mas na verdade eu queria fazer antropologia. E numa das conversas que a gente sempre tem sobre isso, eu falo, Theo, tudo bem, a antropologia, provavelmente você vai ser professor, ele meio que já está indo para esse caminho de ser professor, mas eu sempre falo para ele, tem espaço nas empresas, para antropólogos, para sociólogos, historiadores um pouco menos, mas tem também, mas para quem é de ciências humanas em geral, existe um espaço, porque as empresas são grupos sociais, né? Eu achei interessante, porque assim, a gente vê muita consultoria de RH, e muitos psicólogos, né, como a gente já tinha falado, mas é difícil ter uma consultoria especializada em cultura, né? Eu acho que vocês têm um nicho aí. Né? A gente tem um nicho e a gente atende algumas multinacionais, assim, de vez em quando passa alguma empresa assim por nós, mas o que rola uma química, assim, que rola uma aproximação muito grande de empresas familiares, porque a gente está geograficamente em um lugar de muitas empresas familiares. O Brasil é um lugar, né, que tem muitas empresas familiares, e eu acho que vem dessa junção, né? Então eu estava contando dessa questão de quando ainda se fazia mapeamento de processo, implantação. E aí a Natália com essa coisa mais racional, assim, né? Com esse olhar do negócio, a Dani com esse olhar de pessoas, comportamento, porquê, o que gera, né? Como que a gente funciona junto, que de novo é totalmente diferente quando aquele grupo está funcionando. Aí eu chego em 2019 na Vero Pequi e as meninas falam que eu sou a advogada, né? A perguntadora de tudo, porque eu não faço um negócio enquanto eu não entender
Porque enquanto eu não tiver muitos cenários na minha cabeça, né? Então, se eu fizer assim, eu vou assim, se eu fizer assado, com impacto. Muitos caminhos, assim, na minha cabeça, sempre o que vai acontecer depois, qual que é o risco que eu tô correndo. E depois, o ano, acho que em 23, chega a Mindu, a Amanda, que é psicóloga. Todo mundo achava que a gente era psicóloga, né? Uhum. A gente falou, não, agora a gente tem a nossa psicóloga, que é a Mindu, Amanda, e ela sempre trabalhou voltada para a inteligência emocional. Então ela fala muito de inteligência emocional, de comportamento. E aí é uma grande viagem, né? Uhum. Imagino que deve ser muito louco. O nosso trabalho é uma grande viagem. E aí quando, por exemplo, né, a gente está fazendo uma tradução de cultura, quando a gente terminou a primeira etapa, que é do mergulho, e a gente tem que juntar tudo, obviamente que a gente não participa de todos os clientes, mas nessas horas a gente se junta para poder falar, né, assim, para poder começar essa construção mesmo, né, do cliente. E é legal, às vezes, você não conhecer, porque aí, de novo, a gente faz perguntas, né? Então, outro dia a Natália estava me contando de um cliente extremamente relacional. Aí a pessoa é um lugar em que as pessoas são muito valorizadas por tempo de casa, elas ganham presente por tempo de casa, sobe no palco, papapá. E então eu ouvi isso muito delas contando. E também eu ouvi que uma pessoa foi mandada embora porque ela tinha muito tempo de casa. Então, se alguém tivesse que ser mandado embora ali, seria aquela pessoa. Aí eu falei, uai, mas é bom ou não é bom ter muito tempo de casa? Eu não entendi. Então, mesmo eu não estando ali totalmente naquela rotina, eu sei algumas coisas, eu vou de vez em quando, e elas também, para a gente poder fazer essas provocações, inclusive para eles, né? Então, assim, como que você justifica a empresa manda muita gente embora, né? Mas quem foi mandado embora, a pessoa não esquece o que foi falado para ela naquele Para a empresa, aquilo tem ali um passo. Tem um soluço ali, depois segue. Exato. Então, e aí em comum a gente tem essa coisa, assim, que eu acho que a palavra, né, que pode representar muito, assim, é um respeito pelas pessoas. E óbvio que tem gente que eu tenho preguiça, que eu não gosto, que eu não faria igual, né, mas assim, eu acho que precisa ter essa coisa do respeito pelas pessoas que estão ali. E em algum momento você estava falando assim, né, do cara que falou, não, ele é meu amigo, né, o dono da empresa falando do colaborador. E aí assim, para mim, vem um pensamento que, assim, também os colaboradores das empresas precisam sair desse lugar que também é relacional, de falar assim, eu almoço, final de semana eu vou junto, eu conheço o filho dele, estudo com meu filho, porque esse lugar não é legal. Não é. No ambiente de trabalho, não é, beleza, final de semana a gente se encontra. Eu sou amiga pessoal das meninas, de muitos anos, mas assim, isso não é usado dentro do nosso trabalho, a não ser a questão da confiança. Nossa, você falou uma coisa que voltou uma memória perfeita disso. Eu acho que foi o último emprego, assim, em que eu era executivo de uma empresa. Depois foi quando eu fiz a transição, primeiro para a educação e depois para a consultoria. Foi exatamente o último emprego. E uma das coisas que eu conversei com o empresário era isso. Ele, não, você é um cara estranho. A gente faz churrasco, você não aparece. A gente vai pescar, a gente chama você, você não vai. Aí eu falei a seguinte frase para ele, falei assim, deixa eu falar, Alexandre, eu não sou seu amigo. Eu sou seu funcionário. Eu sou executivo da empresa. Final de semana, eu vou ficar com minha esposa, com meu filho, porque eu já fico aqui 10 horas por dia, 12 horas por dia, e final de semana, à noite, eu dou aula à noite, e eu quero ficar com meu filho e minha esposa. Sou seu amigo. Exato. Se você quer um amigo, não é... E esse foi a gota d'água. Nesta reunião, eu saí da empresa. Porque ele falou, não, mas não é assim, aqui a gente, tudo bem, então busque alguém. É a cultura, né? É a cultura, e passa muito isso, a questão, por exemplo, das mulheres, né? Porque fala assim, muitas vezes decisões são tomadas nessa pescaria.
E aí uma mulher não vai na pescaria, você concorda? Sim. A mulher não vai tomar uísque às Sim. 10 da noite, né? E o futebol. Exato. E olha, você falou uma coisa, eu tô chateado, porque já tem uma hora que a gente tá falando. Passa rápido, né? E tem um tanto de coisa que a gente mal abordou. Por exemplo, para mim, um dos grandes problemas, vocês devem sofrer isso também, que talvez eu vou chamar vocês aqui de novo para a gente falar Pode só chamar, disso. A gente tem um monte de pauta. Só para falar disso. Que é a sucessão. É um dos grandes problemas das empresas familiares. Por quê? O pai tem expectativas, o pai ou a mãe, né, o fundador, tem expectativas a respeito do filho, que nem sempre é o que o filho quer. Uhum. Ele quer que o filho pense como ele, mas ele não entende que o filho nasceu em outro local social completamente diferente e é outra pessoa. Existe uma certa dificuldade de relacionamento em geral dos filhos com os funcionários, principalmente os mais antigos. Sim. Então o problema da sucessão acho que a gente fica aqui 2 horas conversando só sobre isso também, né? Posso falar desse assunto? Eu acho que a gente viveu recentemente até, né? Eu estava numa reunião no cliente ouvindo da filha de um diretor trabalhando tal, e ele falava assim, ó, não é para proteger, viu? Não proteja, deixa ela e tal. E beleza, se eu ouvir isso, você fala, isso é na sala de reunião, né? Eu acho que a gente tem essa visão. E aquele dia no treinamento a gente falou, no evento a gente falou isso, né? O RH, a área de cultura, tá eu brinco assim, que é um camarote que não é VIP, não é pulseirinha open bar. Ele só é mais alto. Ele é um lugar de vista privilegiada. E aí eu vejo esse cara na reunião falando assim, e eu tô falando do RH, porque talvez a pessoa do RH que ouça isso, e eu lá como representante da cultura, né? Então é assim, ó, não protejam a minha filha tem que aprender e tal. Isso é uma mensagem. Olha como a gente está falando das mensagens, né? É a coerência, né? O que eu falo e o que eu faço. O que o cara faz? Como que quem trabalha, como que viaja aqui na empresa? Ele não sabe, né? Rápido Ribeirão, ônibus. Não, mas então ela precisa ser de Levária. Paga o Levária e me fala a diferença. Eu fiquei ouvindo aquilo, eu só consegui falar assim, isso é ruim para a filha dele. Não é só que é ruim para ela. Isso atrapalha ela a se relacionar com as pessoas. Tem tanta mensagem nisso, tanta mensagem. E aí o que seria o ideal, né? Ou a pessoa tem uma cabeça muito boa, né? Quer realmente substituir ali os pais, etc. E se prepara para isso estudando e querendo, ou a pessoa precisa ir para outro lugar. Isso, eu sempre falo isso. É muito clichê, né? É clichê, mas tem que funcionar. Não fazem. Porque assim, quando essa pessoa vai para uma outra empresa e qualquer manual de sucessão vai falar isso, né? Primeiro pegue e vai para outra empresa. Ele não vai ter o Levária. Exato. Ele vai ter que pegar o Rápido Ribeirão, ele vai ter os mesmos. E isso vai ser bom para ele. Porque o que você falou, né, assim, das mensagens, e isso aqui muitas vezes o empresário não compreende, é o seguinte: toda decisão que eu tomo é uma mensagem. Deixar aquela pessoa que trabalha há muitos anos entrar na minha sala e falar comigo durante 1 hora e, ao mesmo tempo, quando um gestor fala que precisa falar comigo e eu não tenho tempo, tem uma mensagem que a gente não faz também. Exatamente, tem uma mensagem gigantesca nisso. E por isso que eu falo assim, se a gente entrar nesses outros assuntos aqui, né, sucessão, a questão dessa que você falou que eu acho perfeita, que é o relacionamento fora. Na empresa que eu atuo hoje aqui, eu sempre falava para o gestor lá, falava assim, não faça churrasco dentro da empresa com bebida. Não faça. Não, mas o povo, tudo bem. Então faça o seguinte, aluga um negócio no final de semana, faça churrasco dentro da empresa, não faça. Você vai ter problema. E eu falava isso para ele diversas vezes. Sabe o que aconteceu? Teve problema. Aí ele chegou e falou assim, bem que você falou. Eu falei, então, eu sempre falei. E a gente tem que estar preparado, né, para o que vai, para o problema, né, porque aí você tem que resolver. Às vezes até mandar embora, você vai perder uma pessoa por conta de uma festa. Eu acho que a gente tem um slide lá, né, que a gente usa bastante, que é exatamente, são encontros, né, então é assim,
o discurso e a prática, né? A união disso é a cultura. O que eu falo e o que eu faço. Então, quando a gente vai começar a levar, né, o que a gente está fazendo para o fundador, para o diretor, a gente está falando assim, ó, isso aqui é o que você fala. E aí é legal que a gente faz umas rodas de conversa lá no fim do mergulho, que a gente começa a conferir com as pessoas se elas estão entendendo, se elas estão percebendo aquilo. Então, ó, isso aqui é o que você fala, isso aqui é como as pessoas percebem. E a gente tem um case, assim, que é maravilhoso, eu brinco, nossa hora mais cara que a gente já teve na VeroPQ até hoje, a gente começou um projeto, olha a força disso, né, quando bem trabalhada. A gente foi contratada por uma pessoa que a gente conhece para fazer um processo de tradução de cultura de uma empresa, de um grupo com várias empresas, e essa empresa estava nascendo. Então a gente foi contratada para já começar ali um direcionamento de quem eram aquelas pessoas. Beleza. Aí estávamos eu e a Dani nesse. A gente fez as entrevistas, a gente fez roda de conversa, a gente foi fazer uma primeira reunião. E a expectativa do fundador era alguma coisa muito ligada a resultado. Uma pessoa muito agressiva comercialmente, assim, muito do resultado, muito de um ímpeto, assim, né, de muito resultado. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. E ele montou essa empresa e contratou pessoas que ele viu potencial. Ele pôs essas pessoas para estudar, para se preparar. Investiu, né? A esposa não sei de quem. Ele juntou ali uma equipe X, que foi essa equipe que a gente começou a ver o que eles estavam percebendo. E numa reunião corriqueira, eu e a Dani, a gente foi levar isso para ele e zero. A gente foi muito assim. A gente foi fazer o nosso trabalho. Com a liderança, ele e nós duas. E a gente começou a apresentar a gratidão que as pessoas tinham por aquele momento que elas estavam vivendo, de estar estudando, de ter a faculdade paga, de ter estado desempregado e ter recebido uma chance. Era uma equipe muito grata, era uma equipe que estava vivendo um frisson de uma oportunidade e zero resultado. Sim. Zero resultado. E assim, olha, sem exagero, ele pediu licença pra gente, ele pediu pra gente sair da sala, a gente saiu. A gente tinha tradução de cultura, a gente tinha mentoria. Ele pagou o projeto inteiro, com eu repetidas vezes falando, por favor, vamos retomar, né? Tá tudo bem, porque a gente não viu um grande problema. Era uma conversa assim, vamos redirecionar. Mas ele ficou tão bravo com aquilo, porque, na leitura dele, tá? Os líderes não estavam conseguindo passar isso para suas equipes. E a empresa não existe mais. Ele extinguiu a empresa, porque e foi bom também, né? Eu acho que ele pagou por isso. Ele foi prevenido de um grande prejuízo, assim, porque ele ia ter que refazer tudo. Tudo. A questão da estrutura, né, da empresa, dessa questão da cultura, tudo que se tenta, assim, eu tenho uma coisa na cabeça, eu quero fazer, não vai dar certo, porque as pessoas se relacionam de uma forma diferente. E eu vou falar de escuta de novo. É bonito que a gente estava na sala e aí começou a ficar uma hora muito tenso, assim, né? O clima começou a pesar muito. E aí ele começou a cobrar e uma das pessoas falou assim para ele, mas olha a meta que você pôs. Nunca ia dar certo isso. Aí ele falou, mas você tá me falando isso agora? Aí o cara falou assim, eu tentei te falar, você não ouviu. E eu acredito nisso, assim, né? Porque é isso, a pessoa pôs na cabeça. Então a gente tem que escutar o que os outros estão falando pra gente, não é no sentido de eu tô certo ou tô errado. Pode ser isso também. Mas é muito do que vem sendo percebido. A cultura passa pelo que é percebido e pelo que precisa ser, então, reajustado. E por que até a gente vai começar um projeto em julho, já de tradução, e aí a pessoa falou pra gente do RH, né? Ela falou por que eles gostaram de vocês, né? Os CEOs. O CEO e um filho do fundador. Porque a gente não fala em transformação cultural. Eu não vou entrar, né, nesse cliente que queria ser agressivo comercialmente e falar que não. Eu vou falar assim, vamos entender como que a gente vai fazer para ser.
Então, a gente vai traduzir. A gente não vai transformar, falar tá ruim, tá bom, tem que mudar tudo, tá certo, tá errado. A gente só vai mudar o que precisa mudar. Para alcançar, a gente precisa saber o quê. Sim. Tem o último exemplo, assim, que eu vou dar, que eu tô lembrando, uma visão, estava escrita a visão de uma empresa cliente nosso, estar entre as 15 melhores, tralalá, né, o ramo, até 2025, tananã. Aí eu falei assim o fundador, é jovem até, eu falei, por quem que são as 14? Por que até 2025? Aí ele falou assim pra mim, a gente escreveu isso, a gente estava junto, vamos mudar, não é essa a nossa visão. Porque às vezes a gente escreve que a gente quer estar entre as 15, sim, então eu sou uma e tem 14, e quem que são? Não, eu vejo, eu tenho uma crítica muito grande à missão, visão, valores. Exato. Não é? Tem eu não sei até que ponto isso é verdade ou não, mas existe um causo que é contado de um executivo brasileiro que foi um grande executivo de multinacionais. Na verdade, ele era CEO mundial de uma grande empresa química, mas ele era brasileiro. E dizem, contam que quando ele assumiu essa grande empresa, ele reuniu todos os diretores das operações globais de cada operação, pegou lá e leu, né? Ó, nós fizemos aqui essa reunião para definir nossa missão, visão, valores, nosso novo posicionamento. Leu, ó, tá aqui nossa missão, nossa visão. O que vocês acham? E todo mundo aplaudiu. Ele falou assim: então, esse aqui é do nosso concorrente, né? Vamos escrever o nosso, porque é sempre algo muito, como que chama assim? Tudo parecidinho. Ser a melhor, ser a maior, ser reconhecida como, respeitar nossas pessoas, nossos valores são esse, e não traduz. Aí a pessoa olha para aquilo na parede e fala assim, tá bom, que é isso aí. Né? Não é desdobrado em prática. Não é desdobrado em prática. E eu gosto muito daquele conceito do círculo dourado, do Simon Sinek, que eu acho que ele faz um pouco mais sentido, mas de qualquer forma, eu acho que assim, tudo que você escreve dentro de uma sala não vai funcionar. Né? Eu gosto desse conceito. Você estava falando da questão da tradução, vou trazer para a minha área. Muitas consultorias querem chegar e falar assim, ó, eu tenho o meu modelo e eu vou implantar o meu modelo de gestão na sua empresa. Cara, não vai dar certo. Né? No processo também, assim, você vai ter que ajustar um aqui, esse primeiro. Maninho, eu estou chateado porque assim, a gente já está quase 1h30, é sábado, não quero ficar aqui segurando, mas tem uma pergunta que eu queria fazer antes da gente terminar, porque eu fui a um evento de vocês, não pude ficar o tempo todo, porque eu tinha outro compromisso, mas eu ouvi você falando, e duas coisas que você falou me chamaram muita atenção. A primeira foi essa história do RH que fica colocando bandeirinha, porque a prática que a gente vê muito, infelizmente, na maioria das empresas não tem um RH, tem um DP. Né? E quando começa a ter um RH, basicamente é recrutamento e seleção, um pouquinho de treinamento e colar cartaz, colar eventos, não sei o que, eventos. E brindes. E na sequência disso, você falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é assim, e lá na BRH a gente discute muito isso, né? Enquanto o RH não estiver à mesa da estratégia, na reunião da estratégia, eu vejo isso na prática. Sim. A reunião da estratégia, cadê o RH? Não tem? Não, o pessoal do RH não precisa não, vem aqui. Né? Enquanto o RH não estiver na mesa da estratégia, ele nunca vai deixar de ser operacional. Né? E eu queria que você comentasse um pouco sobre este papel, né, que o RH precisa ter de estratégia, como que o RH assume esse protagonismo? Eu vou te falar a primeira coisa que passou na minha cabeça, tá? Que até é uma coisa que eu já fiz bastante. Eu acho que é se colocar, ser cara de pau mesmo, assim, olha, teve essa reunião, eu não fui, eu preciso ir nessa reunião, eu acho que se colocar no sentido de explicar, né, eu preciso estar nessa reunião estratégica que foi decidido que a gente vai, sei lá, abrir uma área nova na empresa. O meu papel é saber quem que a gente vai contratar, qual que é o perfil da pessoa que a gente vai contratar, se tem gente aqui dentro que a gente vai aproveitar, como que a gente vai comunicar quem é o cliente dessa área, para eu saber quem são as pessoas. Quem é o cliente dessa área. Então, eu acho que tem uma coisa de muita
educação, assim, né? Os RHs, a gente precisa ficar meio contando o que a gente faz e como a gente poderia ajudar. Eu acho que esse é um ponto importante, porque se a gente não for lá bater na porta, não vão chamar. Não vão chamar. São raras, existem empresas, né? Mas são raras as empresas que, em momentos muito estratégicos, se lembram que o RH existe. Então, eu acho que a primeira coisa passa por essa entrada, assim, de eu preciso estar. Não me chamaram. Eu ir lá e falar, vem cá, você não me chamou. Agora você vai ter que ter uma conversa aqui comigo, porque eu preciso saber isso. Então, eu acho que passa também por falar não, né? Então, a gente falou um pouco aqui de evento, eu brinquei aqui, né, de entregar brindes. Eu acho que isso tudo pode ser legal, mas não é a primeira coisa que o RH tem que fazer. E quando se é cobrado eu acho que, de novo, a gente precisa explicar para as pessoas. Olha, eu já vi uma transformação de uma profissional de RH, que era dia da árvore, qualquer coisa assim, e ela estava enlouquecida, botando lacinho numas mudinhas, numas plantinhas. E hoje em dia, ela fala assim, tchau plantinhas, né? A gente não está aqui para entregar plantinha, a gente está aqui para, eu acho que, falar em nome das pessoas com implantações e ações que sejam mais concretas, que sejam mais sustentáveis, de mais longo prazo, do que, né, se vierem reclamar para mim que não teve bolo do aniversário, que não teve brinde, que não teve festa, porque isso pode acontecer num lugar de mais maturidade. Então, eu acho que ser cara de pau, pedir para entrar e saber falar não, né? Então, assim, se eu for fazer essa ação de Dia das Mulheres, de Dia dos Pais, de Dia da Árvore, eu vou deixar de fazer o quê? E eu vou deixar de fazer coisas, e aí entra, né, que prejudicam os colaboradores, a marca, a empregadora e a minha carreira. Porque eu vou, em alguma eventual entrevista de emprego, eu vou contar que eu fiz o quê enquanto profissional de RH. Eu fiz muitas ações. Eu vejo assim, e aí eu já vou pedir para você encerrar também depois, porque aí depois... Bom, eu estou com um plano, assim, o podcast foi pensado até estruturalmente para receber mais pessoas. E eu quero, a partir do episódio 50, esse é o 37, eu quero começar com essa coisa de trazer mais de uma pessoa, e aí eu quero trazer você, trazer a Natália, trazer a Dani, né, para a gente bater papos juntos aqui, né? Mas eu acho que também tem um problema que eu vejo no RH, na área de RH como um todo, e eu tenho trabalhado isso muito lá na BRH também, conversado com a Rita lá. Essa diversidade de profissionais, né? O cara que é advogado trabalhando no DP, o cara que é contador e trabalhando no DP, a pessoa que vem da psicologia para fazer recrutamento e seleção, mas aí se confunde e acha que ela também é de treinamento e desenvolvimento, a empresa confunde, não é nem um profissional. Falta um conhecimento também sobre o que é gestão de pessoas, né? do que é o contexto geral, da importância das pessoas na organização, do impacto de mandar uma pessoa embora, do impacto de trazer uma pessoa diferente, em como você... Então, falta também uma preparação do profissional. Eu acho que a Vero Vec tem esse ponto de trazer experiências diferentes, que isso enriquece, né, a visão. Mesmo consultorias de RH, eu vejo que ainda tem uma visão muito isolada, né, do que é, assim, não é uma crítica, por favor, assim, é o que eu vejo, por exemplo, em consultorias de recrutamento e seleção. Elas são de recrutamento e seleção e por isso são especializadas nisso, em geral são psicólogos e tudo mais. Não dê para ele o treinamento e desenvolvimento, não dê para ele cultura, não é isso, né? São complementares, né? Mas são diferentes. Né? Então eu vou pedir para você, né, se despedir, o que você quiser falar, e depois eu fecho aqui. Bom, eu quero primeiro agradecer. Eu fiquei pensando quando você falou de chamar nós quatro, vai precisar 2 horas. A gente fala. É outra coisa que eu quero mudar. Eu não quero mais a história de 1 hora, não. Eu quero marcar uma entrevista e ficar o tempo que for. A gente fala bastante.
Mas é porque a gente gosta muito do que a gente faz, assim, né? Então é um prazer estar aqui, eu gosto muito de falar disso. E a gente agora, né, desde o evento que você conheceu a gente, que chama Pares que se Apoiam, a gente vai fazer outros, é a gente poder pensar formas e aí nós não trabalhamos como RH, mas a gente trabalha com RHs, a gente pensar formas de fortalecer essa área dentro das empresas, poder provocar reflexão nos profissionais de recursos humanos para sair desse lugar de que a gente brinca, pendurar bandeirinhas, comprar bolo, né? Vender essa imagem de ser responsável por esse bem-estar, que é uma coisa muito rasa, assim, né? É uma coisa muito superficial. Não menos importante, mas não é a primeira coisa. Eu chamo isso de bater palma para doido rir, né? Porque é aquela história assim, as pessoas saem dali e falam, exato, esse bolo é ruim, podia ter comprado diferente, enfim, né? Então, assim, sempre dá conversa, né? Então, eu acho que a gente vem pensando nisso, assim, né? Nessa forma da gente poder participar mesmo, assim, né? Dessa construção de áreas com profissionais mais fortes, porque também é isso, as empresas estão pedindo, os RHs precisam passar a entregar, né? E isso vem de uma fala, até eu escutei uma vez, assim, o meu incômodo, né, individual, as meninas têm os delas, de ouvir um consultor uma vez da GPTW falando que os RHs estão adoecidos. E é verdade, a gente conversa com muita gente, né, a gente vê muita gente, tem muita gente adoecida, assim, né, mas eu acho que o RH, ele vê a cozinha da empresa, né, ele entra na sala de reunião e ouve assuntos que não são desdobrados depois para fora, ou não para todo mundo, ou não da melhor forma, né, então o RH, ele transita por áreas, aquele camarote que eu comentei, tanto para a gente ver como as pessoas trabalham bem e quem que está sendo sucesso, como a gente poder ver essas incoerências e essas duplas mensagens, assim. Então a gente está muito imbuída disso, a gente acredita muito, muito que o trabalho pode ser um lugar de transformação, um lugar de aprendizado, um lugar de crescimento. Eu sempre falo isso, assim, né? Eu tenho e terei contato com pessoas que eu nunca teria se eu não trabalhasse. Eu vou em lugares que eu nunca iria, eu como em lugares que eu nunca comeria, e isso pro bem e pro mal, né? Sim. Então eu acho que a experiência de trabalhar é de uma riqueza, assim, de uma oportunidade para todo mundo, né? E que as pessoas possam viver isso de uma forma muito mais positiva do que negativa. Eu vejo, assim, muito legal essa sua mensagem, porque existe na cultura brasileira, que é uma coisa que você falou que eu achei fantástica, e quem explica isso é Max Weber, né, lá em A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Culturas de países predominantemente católicos, né, a riqueza é vista como algo sujo, como algo ruim, como um pecado e tudo mais. Ser bem-sucedido, trabalhar, né, tudo isso é visto feio, de forma feio. E nós temos uma relação com o trabalho ruim, né, assim, o trabalho é aquela frase que a gente ouviu a vida inteira dos nossos pais, né, primeiro trabalho, depois a diversão, né, e não, o trabalho pode ser uma diversão, pode ser, parte importante da sua vida. A gente tem essa ilusão, as pessoas falam, no dia que eu vou ficar rico eu paro de trabalhar. Não para, né, tanto que os empresários estão todos aí trabalhando e cada vez mais. Então, assim, na verdade, a gente tem que, eu acho que esse ponto é fundamental, e acho que é um pouco isso o que eu sempre discuto aqui no podcast. Esse meu livro, Não Deixo a Vida Me Levar, A Vida Levo Eu, ele é parte desse princípio, que assim, o trabalho não é algo ruim, né? O trabalho é uma parte importante da nossa vida, ele nos define socialmente, em vários espaços sociais. O que nos define é o trabalho, só que a gente tem que fazer com que ele seja algo que a gente gosta de fazer, né? Por exemplo, nós estamos aqui conversando, né? O podcast não é um trabalho, é uma... Eu pensei nisso, e é gostoso. E né? É gostoso, porque a gente está produzindo conteúdo, compartilhando coisas, né? Eu tenho algumas frases que são meus motos, assim, né? Uma delas é que compartilhar é aprender. Toda vez que a gente compartilha algo, a gente aprende. Outra coisa que eu sempre falo aqui também, é uma das
dos slogans do podcast o caminho se faz caminhando, né? Então você falou isso aqui várias vezes, a gente tem que estar sempre caminhando, tem que estar sempre indo um passo à frente, né? Quando a gente para ali, a gente fica preso. E é isso, né? O podcast é sobre isso, é sobre pessoas que vêm aqui para, né, compartilhar essas experiências, falar das suas vivências, e a gente vai aprendendo um pouquinho com cada um, né? Tem sido fantástica essa experiência, porque quantas vezes a gente para por dia, por semana, para ficar assim, né, conversando, olhando para a pessoa e conversando. Então, se você gostou desse conteúdo, se você tem gostado, a gente agora começou com os cortes, né? Ele está evoluindo, é novo o podcast. Começamos com os cortes agora, daqui a pouco vamos ter essa nova versão com mais convidados. Se você gostou, não deixe de seguir a gente aqui, nos acompanhar. E Marina, mais uma vez, muito obrigado. Vou receber você aqui mais uma vez, com certeza, para a gente conversar com o grupo inteiro. Vou ter que me organizar, porque só tem 4 lugares, mas a gente dá um jeito aqui. Obrigada. Então, pessoal, muito obrigado e até nosso próximo encontro. Que legal. Ó,